Olá, comunidade nova, prazer, eu sou a Emanuele, muito bom estar aqui com vocês. Podem me chamar de Manu, e para quem ainda não me conhece, eu estou à frente do Instituto Inova, né, a nova unidade de negócios ali do nosso ecossistema. E hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre mundo digital, transformações, educação e como tudo isso pode transformar a empresa que a gente trabalha, as comunidades que a gente vive e trazer impacto positivo para todo mundo. Vamos lá? Bom, primeira coisa, o futuro do trabalho e a educação digital, elas podem ser vistas como uma estratégia de transformação. E quando eu falo transformação, não é só transformação interna, é transformação externa também. O futuro do trabalho já começou e será que está todo mundo pronto? Quem está dentro da empresa e quem está fora da empresa? A gente vive uma das maiores transformações do século, a revolução digital, todo mundo já sabe disso. As tecnologias, elas mudam o jeito como a gente vive, como a gente se relaciona e como a gente trabalha. Mas essa mudança não é uma mudança só técnica, ela é uma mudança muito humana. A gente precisa das pessoas e precisa das pessoas compradas nesse processo. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de como a educação digital ela pode transformar as carreiras, principalmente o ambiente interno das empresas que a gente está, mas também reduzir desigualdade, transformar comunidades e preparar o Brasil para um futuro mais justo e mais inovador. Segundo a McKinsey, 87% dos líderes acreditam que seus times precisam de requalificação para lidar com as mudanças tecnológicas. Ainda, o Fórum Econômico Mundial, ele prevê que até o final desse ano, metade das habilidades exigidas para o mercado de trabalho vão estar ligadas a tecnologias digitais. Isso não surpreende ninguém, né? Enfim, mas significa que a educação tradicional já não dá conta sozinha e que a gente precisa se reinventar. E, de novo, daqui a pouco é muito mais fácil, a gente acaba olhando muito como se reinventar internamente, mas esquece que a gente também pode se reinventar e preparar, né, quem está ao nosso redor e a sociedade em que a nossa empresa ela faz parte também. A Universidade de Oxford aponta que quase metade dos empregos atuais eles podem desaparecer até 2030. Por isso, a requalificação ela tem que ser contínua e por isso ela é essencial. O futuro do trabalho vai ser para quem sabe aprender continuamente, muito aquela questão do lifelong learning, que muita gente falou na pandemia, depois esse conceito seguiu, né, e segue muito forte, e também pessoas que conseguem se adaptar e usar a tecnologia como aliada. E eu acho muito legal quando a gente consegue falar de tecnologia de uma forma que ela não seja só aliada à nossa vida profissional, mas que ela faça muito sentido para a nossa vida pessoal também. Às vezes estou conversando com algum amigo, algum colega que está com um desafio de implementação tecnológica na equipe do trabalho. Eu sempre falo, tenta mostrar para as pessoas com que você está trabalhando, né, está querendo que elas aprendam, como aquelas tecnologias podem impactar a vida pessoal dela. Fica muito mais interessante quando a gente consegue ver de uma maneira mais abrangente os benefícios da tecnologia. Bom, tem algumas áreas que estão em alta, né? Inteligência artificial, dados e desenvolvimento. Elas estão na linha de frente dessa transformação e são setores, né, que com a demanda crescente possuem bons salários e um grande potencial de impacto. E o melhor, já é possível a gente se capacitar em todas essas skills com muita flexibilidade por meio da educação digital. Afinal, aprender nunca foi tão acessível. A gente tem inúmeras plataformas de cursos online. A Inova tem a sua plataforma de cursos online. A pandemia acelerou muito esse movimento, né? 1,5 bilhão de estudantes foi impactado na época da pandemia pelo fechamento das escolas e todo mundo precisou aprender como que se aprende, né? Se faz todo esse processo pedagógico e de aprendizagem online. A resposta é o digital, ela continua sendo digital em muitos casos. Você pode aprender pela tela do seu computador, pelo seu celular, você pode aprender a qualquer tempo. E aí é interessante a gente fazer esse olhar internamente. Essas pessoas com que a gente trabalha, elas possuem acesso a esses recursos para continuar esse processo de aprendizagem nas suas casas, por exemplo, e também estimular as comunidades onde a gente convive perto, a nossa empresa está situada perto. Né? Será que as comunidades possuem laboratórios de informática? Será que essas pessoas elas também estão sendo estimuladas a desenvolver essas competências? Fica ali o questionamento.
Bom, o pensamento computacional ele vai além de programação, né? Ele ensina lógica, criatividade e resolução de problemas. Ao desenvolver isso, desde uma educação básica, a gente prepara os nossos jovens para qualquer caminho que eles possam escolher no futuro, seja arte, seja ciência, seja tecnologia. Lógica, criatividade e resolução de problemas é a alfabetização do futuro. Bom, iniciativas públicas e privadas já estão em ação. A gente tem o exemplo do Code.org, né, que é uma grande plataforma de aprendizagem. A gente tem dentro do Instituto Inova, né, projetos onde é possível montar toda uma jornada, toda uma plataforma de letramento digital, de fluência digital, de preparação para competências do futuro. Então, iniciativas não faltam. E aí entra o papel das empresas, porque fazer parte dessa transformação pode ser um bom negócio. Capacitar as equipes digitalmente, isso pode aumentar a produtividade e a retenção de talentos, uma vez que essas pessoas se sentem mais valorizadas, né, e mais comprometidas com todo o processo de trabalho dentro da empresa. Mas vai além. As empresas elas também podem liderar a transformação social ao levar a educação tecnológica para as comunidades que estão perto delas, né? É o impacto real com retorno visível, humano e financeiro. Se eu capacito as comunidades que estão perto de mim, eu posso contratar essas pessoas podem ser alocadas em outras empresas, elas passam a fazer parte de uma forma mais ativa da economia local. Mais do que isso, daqui a pouco eu tenho desafios tecnológicos, desafios de processos dentro da minha empresa, eu posso levar atividades, eu posso levar desafios, hackathons, enfim, para as comunidades que estão perto da minha empresa, posso capacitar essas pessoas e essas pessoas podem resolver e trazer ideias totalmente diferentes para dentro da minha empresa. Então é uma relação de ganha-ganha muito legal. Bom, e a gente ainda pode pensar em fazer toda essa transformação, em fazer o bem com inteligência tributária. Por quê? Projetos de educação digital podem acessar benefícios fiscais como editais do FINEP e como a Lei do Bem. Adoro a Lei do Bem. Se vocês já me ouviram falar em algum canal, vocês sabem disso, porque a Lei do Bem prega que se eu tenho um processo de inovação, um processo com impacto, né, e eu respeito algumas categorias ali de regime tributário, de investimento em P&D, eu consigo fazer um projeto que pode ser muito legal interna e externamente e ainda obter um grande benefício fiscal através desse projeto. Mesma coisa com o FINEP. O FINEP possui editais abertos, onde eu posso concorrer com um projeto de inovação, um projeto de digitalização, um projeto de impacto, e daqui a pouco eu conseguir um dinheiro sem custo, um dinheiro que o FINEP me cede para eu implementar esse projeto, ou também alguns outros editais onde eu consigo executar um projeto com crédito totalmente subsidiado, ou seja, com taxas de juros baixíssimas. Então, é possível fazer projetos de transformação, é possível a tua empresa, você levar a digitalização não só para o teu público interno, mas para o teu público externo também. Educar é transformar e transformar é urgente. A gente fala tanto aqui dentro da Inova sobre as ondas de inovação, né? Elas estão cada vez com mais impacto e elas acontecem cada vez de uma forma mais rápida. Então, tudo isso de desenvolvimento de competências digitais, desenvolvimento de competências de futuro, tudo isso é urgente. E que legal se a gente consegue levar esse senso de urgência para dentro dos ambientes onde a gente se encontra, né? Para estimular o desenvolvimento de quem está ao nosso redor, mas ampliar essa visão, pensando que se todo mundo conseguir desenvolver a comunidade, a localidade onde está situado, com certeza a gente vai ter cidades, estados e um país melhor, né, e mais desenvolvido para toda essa jornada tecnológica que a gente ainda vai enfrentar. Um futuro inclusivo ele começa com a educação. Né? Aqui no Instituto, a gente acredita sempre que a educação ela é o motor para que tudo possa acontecer. E todo mundo pode participar desse processo educacional. Então, compartilhe, apoie e transforme. Porque a gente acredita que impactar é transformar com intenção e afeto. E que legal se a gente pode pensar e impactar todo mundo que está ao nosso redor nessa jornada digital e de competências que a gente nem sabe quais ainda vão ser. Foi um prazer conversar com vocês e vejo vocês em breve. Tchau, tchau.